Muito boa noite, irmãos. Prazer estar com os irmãos mais uma vez nesta quarta-feira. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos realmente alegres em retornar nesta quarta-feira para mais um estudo sobre adoração. Contamos com as orações do povo de Deus para essa série de estudos. Vamos agradecer a Deus o restabelecimento do Gustavo, a cirurgia do pastor João Bueno, da Igreja Batista da Posse. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que orassem pela Esther Lino. Ela sofreu uma cirurgia e eu gostaria que os irmãos... Ela é sobrinha da irmã Maria, esposa do saudoso pastor Mário, da Segunda Igreja Batista em São Vicente. Então eu gostaria que os irmãos orassem pela Esther Lino. No próximo domingo, irmãos, dia 2, o estudo número 5, Vencendo o Abatimento da Alma, está baseado no Salmo de número 42, verso 11. O autor desse estudo é o nosso querido amigo, pastor Carlos Henrique Soares, da Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Nós vamos encerrar a série de estudos sobre adoração com um culto cantado, com a participação dos irmãos da igreja. Eu gostaria também de dizer aos irmãos que seria muito bom que os irmãos mandassem para os seus irmãos, seus amigos, parentes, mandassem então os cultos da nossa igreja. Não só esse especial, mas também os cultos dominicalmente. Eu tenho mandado para alguns amigos, para alguns pastores, e eles têm agradecido a Deus a oportunidade de participar conosco. Eu tenho um amigo nosso, uma irmã também em Cristo Jesus, que ela participa de 3 ou 4 cultos por domingo. Entre esses cultos, o da nossa igreja. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a oportunidade que temos de oferecer a outros irmãos, a outros amigos, parentes nossos. Então isso depende muito dos irmãos, da participação, envolvimento dos irmãos em retransmitir, em mandar, enviar os cultos da nossa igreja. Meus irmãos, eu quero mais uma vez pedir as orações dos irmãos para a programação de encerramento sobre uma série de estudos sobre adoração. E o título da programação, meus irmãos, é bem sugestivo: 10.000 razões para adorar. Então eu conto com as orações dos irmãos e eu tenho certeza que será uma bênção para a nossa igreja. Essa é a nossa oração e é o nosso desejo nesta noite. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão albas são, os pecadores remidos que perante teu Deus hoje estão. Esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão
que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois quem mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nesta noite, irmãos, nós vamos estudar adoradores em santidade. Adoradores em santidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3. O verso 2 diz assim: A Igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 3. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a cidade de Corinto, antiga cidade grega de Corinto, ela foi destruída e reconstruída pelos romanos. Cidade de grande projeção, de posição estratégica, que permitia controlar todo o comércio da região. Então, os irmãos entendem que esta igreja era de suma importância naquela região, porque era uma região que concentrava, meus irmãos, pessoas de muitos lugares, de muitas cidades, de muitas regiões, que era, na verdade, um centro de projeção comercial e muito importante, meus irmãos, naquela época. Então, Paulo,
ele não dispensou a cidade, tendo em vista que a mensagem precisava chegar até lá. Por outro lado, Paulo imaginava os problemas que teria para implantar a nossa fé por se tratar da prostituição. Como era uma cidade grande, com certeza recebia gente de tudo quanto era cidade, região, e consequentemente era uma cidade também prostituída. Corinto, então, era um sinônimo de excesso de libertinagem. Havia uma palavra que era empregada na época, corintizar. Era uma frase usada naquela oportunidade, meus irmãos, justamente pelo excesso de libertinagem que aquela região se encontrava. Então a igreja de Corinto, ela se caracterizava por uma mistura social e racial, constituída de judeus e homens de origem gentílica, pessoas importantes naquela época. Quero então tratar com os irmãos, neste momento, sobre o tratamento especial dado à igreja. Isso está registrado lá no verso 1. Paulo, então, ele valorizou a igreja, não só a igreja de Corinto, mas todas as outras igrejas pelas quais ele fundou, organizou, e que ele, então, tinha um amor muito profundo pelas igrejas, independentemente da situação de cada uma delas, porque elas, consequentemente, eram diferentes, como as igrejas de hoje, meus irmãos, são igrejas diferentes. Então, ao escrever a carta, Paulo queria dar crédito à igreja, embora sabendo que era uma igreja muito difícil. A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil. E além de ser difícil, ele escreve a primeira carta e depois, então, imediatamente, ato contínuo, ele escreve, então, a segunda carta. Então, ele qualifica a igreja usando expressões bem fundamentadas. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, e a todos os que invocam o nome do Senhor. Mas no verso 2 do texto que nós já lemos, é a saudação tradicional de Paulo. Graça e paz seja convosco. Então era uma saudação tradicional naquela época e que nós usamos das diversas saudações hoje. Muitas igrejas têm até saudações de uma forma assim, muito característica, muito própria da sua igreja. Então, adoradores em santidade têm um tratamento especial. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse sentido. Paulo, ele queria trabalhar com os chamados por Deus para cuidar daquela igreja de Corinto. Então, para tanto, ele precisava de adoradores em santidade, ou seja, pessoas que estavam devidamente preparadas, qualificadas, santificadas pelo Senhor para ajudar no desenvolvimento, então, daquela igreja. Então, no Novo Testamento, o povo é dirigido por Deus, santificados, ou seja, separados por Deus para um propósito especial. Então, esta igreja, ela é especial, formada por pessoas especiais, separadas por Deus, não importando a vida que cada um pudesse, então, levar. Então, adoradores em santidade. A vitória chega para os que queiram ter uma vida santa diante de Deus. Grave esta frase. A vitória chega para os que queiram ter uma vida santa diante de Deus. Então, vida santa, irmãos, para quem tem um coração saudável. Abandonar o que tem atrapalhado a sua vida para glorificar somente a Deus. Então, os verdadeiros adoradores têm uma vida, meus irmãos, saudável, um coração saudável, uma vida totalmente transformada pela mensagem de Cristo Jesus. Então, abandonar o que tem atrapalhado a sua vida para glorificar somente a Deus.
O Salmo de número 29, verso 2, tem a seguinte mensagem: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Os irmãos já pensaram neste versículo? Já pensaram na profundidade deste versículo? O que ele representa para todos nós? Olha o que o salmista diz: Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O salmista, então, ele convoca o povo de Deus para adorá-lo. 10.000 razões para adorar está dentro desse sentido. Ou seja, o culto de encerramento sobre a série de estudos sobre adoração, esse tema, meus irmãos, ele é muito apropriado, porque nós temos muitas razões para adorar a Deus. Então o salmista, ele convoca o povo de Deus para adorá-lo. Mas o Salmo de número 93, verso 5, firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. A santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Então significa dizer que a santidade ela é permanente. Ora, se a santidade ela é permanente, adorna e enfeita a casa para sempre. Então, a nossa casa é também constituída uma casa de adoração. Adoramos na igreja, adoramos em casa e em algum lugar que nós estivermos, meus irmãos, nós estejamos com aquele lugar preparado para adorarmos ao Senhor. Então, nós podemos dizer também que a santidade rodeia a casa. Eu achei isso muito interessante, meus irmãos, essa colocação. A santidade, ela rodeia a casa, ela está à nossa volta, ela está no seio da família, ela está em volta da família, ela está em volta da casa. A santidade está na igreja de Cristo Jesus. Então é lá que se reúnem, então, os santos para adorar a Deus. Então, irmãos, esse estudo, na minha visão, ele é muito profundo, os outros também, mas eu quero destacar que esse momento, meus irmãos, que a santidade rodeia a casa, a vida dos que têm o coração na obra do Senhor. Olha só, a condição para essa santidade rodear a casa é necessário que a nossa vida, nós tenhamos o coração na obra do Senhor. Então é importante isso. Aliás, tudo que nós viemos a fazer para o Senhor, nós temos que estar com o coração alegre, com o coração naquela obra, direcionado com muita oração, para que aquilo pudesse, então, acontecer de uma forma que pudesse agradar a Deus e pudesse adorar a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número 29, um texto também conhecido dos irmãos: tributai ao Senhor a glória do teu santo nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, irmãos, como é importante esse momento de adoração. Por isso que o tema do estudo é adoradores em santidade. Porque toda a nossa visão está voltada para o que é pessoal da vida do crente. O que é pessoal envolvendo a minha vida como pastor, envolvendo os líderes da igreja, a diretoria da igreja, os diretores de ministérios. Então é necessário, é importante que cada diretor de ministério conduza o seu grupo, a sua equipe, de forma que possa levá-los à santidade ao Senhor. Agora, quais os presentes que podemos dar a Deus? A nossa vida santificada, os nossos filhos, a nossa família, os nossos dízimos para serem aplicados na obra do Senhor, os nossos louvores e adoração, a mensagem poderosa de Cristo Jesus, a nossa
comunidade, ou seja, envolver a comunidade, meus irmãos, com aquilo que é santo, com aquilo que está para adoração ao Senhor. Então, capacitando o povo para melhorar a sua vida diante de Deus. Nós conhecemos uma frase muito popular em alguns momentos, mas também quero lhe dizer que é uma frase muito usada em alguns momentos, até mesmo no meio dos crentes. E a frase é a seguinte: mente vazia é oficina do diabo. Ora, a nossa mente, ela precisa estar voltada para aquilo que é santo diante de Deus. Então, na verdade, precisamos valorizar a nossa geração. Precisamos, então, adorar a Deus em santidade. Precisamos, então, buscar a presença do nosso Deus. Este é o nosso propósito. Concluindo, então, adoradores em santidade, eu quero me reportar a Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Então a igreja de Corinto, ela teve duas grandes oportunidades de se santificar. O ministério de Paulo era preparar a igreja para ter uma vida santificada diante de Deus. Esta era a proposta do apóstolo Paulo. Esta, meus irmãos, é a nossa proposta como pastor da igreja. Eu gostaria, meus irmãos, de a cada passo que nós dermos com a orientação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a igreja tendo oportunidade para se santificar diante de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar e caminhar nessa direção. Mas eu quero pensar também, Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Adoradores em santidade é a proposta de Deus neste tempo para a nossa igreja. Que Deus então possa nos abençoar e sabermos que este estudo possa ficar em cada coração, em cada vida. Adoradores em santidade. Abaixe a sua cabeça neste momento e vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pela primeira Igreja Batista em Fazendinho. Então, o Seu servo nas Tuas mãos. Visite-o, Pai. Guarde os Teus servos nesta hora. Ajude, Senhor, a todas as famílias. Ajude, Senhor, o nosso bairro, para que ele possa crescer, Senhor, não em número, mas possa crescer em santidade. E que nós, servos do Senhor, possamos, Senhor, estarmos preparados para uma vida em santidade diante de Ti. Adoradores em santidade, Senhor, é a nossa proposta nesta noite. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Até domingo.
Olá, igreja! Estamos aqui para convidá-los para o nosso grande culto cantado, que estará sendo realizado no próximo domingo, às 19 horas. Louvor, adoração, celebração, reflexão. Contamos com a sua participação e gostaríamos também de pedir que você esteja convidando, divulgando, para que todos possam estar juntos conosco, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Deus a todos abençoe.